Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Stelita. Se tem um tipo de história que sempre prende a atenção do público, é aquela que mergulha no mundo dos super ricos e expõe o lado sombrio do poder. E Blink Twice faz exatamente isso, misturando suspense, mistério e uma crítica afiada à elite bilionária. A história segue Frida, uma jovem garçonete que, em um encontro aparentemente casual, chama a atenção do carismático bilionário Slater King. Ele a convida para uma viagem luxuosa à sua ilha particular, um refúgio paradisíaco onde poucos têm acesso. No início, tudo parece um sonho, né? Festas exuberantes, paisagens deslumbrantes e um estilo de vida que apenas os mais ricos podem bancar. Mas conforme os dias passam, Frida percebe que há algo errado. Pequenos detalhes começam a surgir, que a ilha esconde segredos e que aqueles ao redor de Slater não estão ali por vontade própria. O filme constrói sua atenção ao explorar a desconexão entre os super ricos e o resto do mundo. Slater representa aquele tipo de bilionário que acredita estar acima de tudo, leis, ética e até mesmo a realidade. Ele não vê problemas em moldar as pessoas ao seu redor, como bem entender, porque dinheiro sempre comprou tudo o que ele quis. E quando Frida começa a perceber que sua liberdade pode ser apenas uma ilusão, a história se torna um jogo de sobrevivência. Blink Twice faz uma crítica direta ao mundo da elite global, onde o poder e a influência criam um espaço onde tudo e todos podem ser descartáveis. A grande pergunta que o filme levanta é: o que acontece quando aqueles que nunca ouviram um não decidem testar até onde podem ir? É uma excelente reflexão aí, você já trouxe uma excelente reflexão. Esse filme, né, falando um pouco do aspecto também técnico, a gente também vai evitar dar spoiler, é um filme que quanto menos você sabe sobre ele, melhor, né, para assistir, né, e ele é um filme que é a primeira direção da Zoe Kravitz. A Zoe Kravitz, ela é bem conhecida, né? Ela é filha do Lenny Kravitz e ela é bem conhecida também pela papel dela na série Big Little Lies. Mas ela já tem mais de 40 filmes na carreira, ela fez Batman, ela fez vários, recentemente, né? O último Batman, ela fez vários filmes. E é a primeira incursão dela na direção, e nossa, que direção competente, né? Como ela vai costurando essas cenas. A edição é muito boa também, no sentido de mostrar que, tipo, como se fossem pedaços de lembranças, né, voltando, né, para as pessoas. Então a edição ela é meio confusa, no sentido de colocar a gente dentro da confusão daquela personagem, né, da Frida dentro da ilha. E é uma edição muito bonita, é uma direção muito bonita, os frames, as cores, né, a forma como ela enquadra as cenas, é realmente, tipo assim, muito superior a grande maioria dos filmes de primeira direção, né, de estreia de diretores. E eu acho que eu acho que você trouxe, né, essa questão, né, que eu acho muito bacana, né, o que acontece quando as pessoas que nunca ouviram um não, ouvem um não. Eu acho que esse é um ponto, assim, muito, muito interessante de quando a gente fala sobre milionários, sobre bilionários, né, não está falando de milionários, está falando dos poucos, os poucos, né? E é muito interessante também, Pedro, porque se a gente parar para pensar em dicas de filmes, de séries, né, sobre esse tema, a lista fica enorme, porque tem uma produção cultural, especialmente nos Estados Unidos, de idolatria, quase idolatria, né, ou de crítica dessas pessoas, dessa casta, e que, bom, normalmente a gente está falando de homens brancos heterossexuais, né, em 99% das vezes, e
e como essa indústria cultural ela vai moldando também como as pessoas pensam sobre milionários. Então, nos Estados Unidos tem muito esse discurso, né, do self-made man, né, do homem, você já vê que é sexista, do homem que se construiu, né, se construiu sozinho, uma história de crescimento daquela pessoa. E quando a gente para observar objetivamente, né, a história daquela pessoa, é uma história de puta privilégio. A grande maioria já vem de famílias muito ricas, né, e essa idolatria, às vezes, fala, não, mas a pessoa tem essa empresa que funcionou super bem, mas quantas outras empresas esse cara faliu antes, né? Quantas pessoas esses bilionários exploraram, né, em negócios, né, se aproveitaram, né? Então, eu acho que é muito interessante como a indústria cultural motiva esse fascínio por bilionários, né? Não é, as pessoas do nada começaram a falar, as pessoas do nada começaram a gostar e a defender, né? Aqui no Brasil tem um fenômeno do meu bilionário favorito, né? Que as pessoas saem defendendo aquele bilionário. E aí a gente fica assim, não é do nada. Eu acho que por um lado, acho que muitas pessoas também gostam de se espelhar nessas histórias fantasiosas desses bilionários que se construíram sozinhos, e as pessoas gostam de pensar, minha vida vai mudar, eu vou ser rico, se eu fizer igual, se eu tomar banho gelado às 4 da manhã, que nem o bilionário faz, se eu tiver aquela rotina de alimentação e de ginástica, como aquele bilionário, mas você não tem os mesmos recursos daquela pessoa, né? Você não consegue fazer, e você está vindo de um lugar muito diferente em termos de privilégios e de oportunidades que aquela pessoa veio, né? Então, eu acho um fenômeno, assim, bem interessante. Aí você tinha mencionado também esse fenômeno do psicopata americano, né, mais cedo, né? Conta um pouquinho como é que está sendo nas redes sociais, no Twitter, como o pessoal está olhando para esse psicopata americano. Eu sei que é um filme mais antigo, mas postando como se fosse um super personagem, né? E aí, como você falou agora, que é muito interessante, tipo, as pessoas querendo seguir essa rotina para se tornar esse bilionário que está falando que se você puder, faça você mesmo, vá lá, como já teve influenciadores, né, que hoje são super ricos, falando assim, construa seu próprio mercado, faça você mesmo, vá lá e faça, se o mundo não te dá oportunidade, você simplesmente faça, né? Com que recurso que eu vou fazer isso? Mas esse é o grande argumento deles, que se eu conseguir, você também consegue. E esse se eu conseguir é muito engraçado, porque geralmente essa pessoa já tinha uma família super rica, né, tinha tudo ali na mão, e eu acho que o que a gente está falando aqui não é exatamente o problema de você ter nascido num berço de ouro, ou de você ter nascido com alguns privilégios a mais, assim, né, quando você nasceu, você não teve culpa disso. Mas acho que o que se perpetua ao redor dessa ideia, né? Também tem muito... Nossa, o tempo todo que eu assisti YouTube, aparece uma pessoa falando, eu consegui bater 3 milhões em menos de um ano. Clique nesse link aqui embaixo, você também vai conseguir, né? Teve a história há uns anos atrás. A Betina, de 19 anos, sei lá quantos anos que ela tinha, que ela conseguiu bater não sei quantos milhões. Isso tudo é uma grande mentira, né? E as pessoas caem nisso. Apareceu para mim, inclusive, essa semana toda, essa última semana, eu tive que bloquear o anúncio e denunciar, que era um cara falando, se você clicar nesse link abaixo, você vai ganhar agora R$500. Basta você baixar o aplicativo X e você entra no aplicativo, faz coisinhas e você vai ganhando não sei quantos mil por mês. E, tipo, obviamente uma
uma empresa que não vai pagar nada para ninguém, né? Depois eu coloquei o nome do aplicativo na internet, tinha várias pessoas falando que levaram golpe. Né? E para além dessas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, esse dinheiro vem de quem não tem nada, né? Eu já estou entrando em outro buraco, porque uma coisa vai me lembrando outra. Mas, voltando à história do psicopata americano, né, que me levou até lembrado desses comerciais de YouTube, são pessoas que propagam essa ideia de que é muito fácil você chegar lá, e o pior, tem gente que sabe que não é fácil chegar lá, mas continua propagando esse tipo de ideia na internet para poder alimentar a cabeça de mais gente. Influenciadores, né? Principalmente voltada à política, porque querendo ou não, a gente sempre vai redirecionar, né, o assunto para isso. Essas pessoas que não são exatamente um perigo, assim, fisicamente, quando a gente vai viver a vida real, tá todo mundo no mesmo barco, mas é um perigo igual, eu acredito, né? Muita gente tem a mente um pouco mais fraca nesse sentido, tipo, fica o dia todo na internet, às vezes se você fica o dia todo na internet, até se você é uma pessoa que vive um pouco fora, você fica meio perturbado com esse tanto de informação, esse tanto de comentário. E aí você trouxe também, a gente falando sobre isso, hoje em dia a gente vê muito, né, esses bilionários, especialmente os bilionários das 5 maiores empresas do mundo, né? Eu estava lendo sobre um conceito chamado tecnofeudalismo, que foi desenvolvido pelo ex-ministro da Grécia, ex-ministro das finanças da Grécia, que pegou a Grécia ali depois daquele momento de crise econômica, né, depois da crise de 2012, e essa ideia do tecnofeudalismo é um conceito que eu achei muito interessante, aí a gente vai ver se vai vingar, mas que fala um pouco desse contexto em que a gente vive hoje em dia, que 5 das maiores empresas do mundo, né, a Microsoft, a Apple, o Google, a Amazon e a Meta, elas correspondem ao produto interno bruto de todos os países do mundo, tirando Estados Unidos e China. Então, é uma concentração de riqueza muito grande nesse espaço virtual, como você falou, né, esse espaço que hoje em dia a gente depende, né? Então, só pegando o exemplo do Elon Musk, eu não me lembro qual é a porcentagem exata, mas a Starlink, a empresa do Elon Musk, se não me engano, em torno de 60%, 80% a porcentagem dos satélites no mundo que são controlados pela empresa do Elon Musk, da Starlink. Esse cara, ele pode parar o sistema financeiro do mundo, se ele quiser. Ele pode desligar a internet, se ele quiser. A qualquer momento. E ele não é muito equilibrado, né? Vamos ser não seria a pessoa mais com noção do mundo, né? Então, essa ideia, esse conceito de tecnofeudalismo é de que o capitalismo ele está evoluindo muito nos últimos anos, né? Se a gente pegar, não tem nem 10 anos que está ocorrendo esse processo de concentração muito grande na mão dessas 5 empresas, né? E algumas empresas lá da China, na mão dessas poucas empresas do espaço online, né? Aí você fala, mas a Apple, o que a Apple tem a ver com isso? Bom, a Apple e a Google são uma oligarquia que controlam todos os aplicativos que a gente pode baixar, também não é pouco. Né? Então, esse processo, esse tecnofeudalismo fala sobre essa evolução do capitalismo, que o capitalismo ele é baseado no conceito do lucro, numa evolução do conceito para renda. Né? Aí você pode falar, Eduardo, mas o mercado financeiro, as pessoas, os investidores, tem muitos investidores que vendem de renda. Sim, mas aquele dinheiro que é investido, ele é usado em negócios reais para produzir bens
para a sociedade, né, por empresas que vão produzir bens para a sociedade. E aí, quando a gente fala nessas empresas, elas pegam porcentagens enormes no capitalismo. A gente pega, né, qualquer empresa, pensa numa empresa industrial, por exemplo, a massa salarial, né, os custos de salários para as pessoas, o salário que faz a economia dos países rodar, né, o gasto, o consumo das pessoas a partir do salário que elas recebem, ele corresponde a, sei lá, 40%, 50%, 60%, 80% em algumas indústrias da receita daquela indústria, né, 40% no mínimo. Né? Quando a gente pega essas empresas hoje em dia, que são esses espaços virtuais, que empregam poucas pessoas, a gente está falando, sei lá, de 1% da receita delas. Né? Elas vivem da renda, das porcentagens altas que elas cobram das empresas, dos empreendedores que prestam serviço. Eles se colocaram como intermediários e eles dominam aquela terra. Então, a ideia do tecnofeudalismo é essa volta para um modelo feudal em que você tinha os servos que pagavam para poder trabalhar naquela terra. Então, as empresas, os empreendedores pagam para trabalhar dentro dessas empresas, né, dentro dessa terra, de uma certa forma, uma série de caminhos que existiam antes da popularização da internet, caminhos físicos, outros meios de comunicação, eles foram sendo concentrados nesse espaço virtual, nessas terras dessas empresas. E hoje em dia, se você quiser empreender, quiser ter a sua empresa, poder vender a sua coisa, você tem que arar essa terra, você tem que produzir conteúdo para as inteligências artificiais, você tem que pagar anúncios para poder ter o seu conteúdo visualizado, né? Então, é um conceito que eu acho, assim, eu particularmente acho bem interessante, né? A gente pensar esse novo modelo do capitalismo, que a gente podia já dizer antes, mas o pessoal do mercado financeiro já vive de renda, mas agora é uma concentração muito grande, e aí esse dinheiro que vai para essas empresas, ele não é reinvestido em nada, ele é colocado para deixar essas pessoas mais ricas e desenvolver modelos para deixar a gente arando aquela terra cada vez mais tempo com a nossa atenção, né, com a nossa produção de conteúdo e com o nosso pagamento de anúncios para poder ter nossos negócios visualizados, né, ter alcance, né, dos nossos negócios. Então, eu não sei, eu acho que, tipo, é um modelo, assim, bem perigoso que a gente está vivenciando, né? E quando a gente fala das inteligências artificiais, a gente já teve até um episódio que a gente falou de inteligência artificial, mas evoluiu tanto, né, nesses 2 anos, esse processo de raspagem, né, e toda a produção cultural humana sendo alimentada para essas IAs, para elas devolverem para a gente o que é feito a partir de toda a produção humana que não se pagou um centavo para ninguém, não é regulamentado ou é muito mal regulamentado como essas empresas coletam esses materiais, né, essas produções das pessoas, e até mesmo, né, o que elas estão ouvindo das nossas conversas, né? Então, a gente pode ir muito rapidamente para uma teoria de conspiração, mas a ideia principal do conceito, ela, quando a gente para pensar, é muito parecido com o processo de enclausuras, né? No momento, na época feudal e de servos, né, as pessoas trabalhando, porque elas não têm esse espaço, essa terra virtual, elas precisam passar por esses intermediários. Mas mudando um pouco de assunto, você trouxe também uma conversa, esse papo interessante aí sobre como as pessoas falam sobre os bilionários na rede social, a questão da consciência de classe, né? E eu gosto muito de um vídeo da Rita Von Hunt, que ela explica um pouco o conceito de
consciência de classe, né, de você saber de qual classe você pertence, com uma analogia que eu acho muito interessante, né? Imagina que você saiu de casa, sei lá, foi atropelado, teve um acidente, teve, sei lá, algum acidente, um AVC, um ataque cardíaco, você precisa ficar 1 ano hospitalizado. Você consegue se manter 1 ano hospitalizado com a conta do hospital e sem trabalhar por 1 ano, sem diminuir o seu padrão, né, seu padrão de vida? Se a resposta é não, então você não é rico. É simples assim, você não é rico. Você nem milionário é, né? Hoje em dia, sei lá, um apartamento numa grande cidade custa 1 milhão, né? Mas você não é rico, né? Então, esse processo, essas coisas que você falou desses anúncios das pessoas que recebem, desses golpes, entra ali, você vai ganhar R$1.000, vai ganhar R$2.000, esse processo, né, que a gente vê, e essa defesa, às vezes, desse bilionário favorito das pessoas, vem, às vezes, alinhado com esse discurso de mas querem taxar as grandes fortunas. Eu sou contra taxar as grandes fortunas, porque, olha, eu sou contra taxar os grandes investidores. Tipo, se você coloca R$100 por mês na sua poupança, você não é grande investidor, meu amigo. Sinto muito te dizer isso. Você está longe de ser grande investidor. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas acham que esses movimentos que visam uma maior regulação, né, e que visam uma redistribuição mais justa das riquezas, esse movimento vai afetar elas, né? Então, eu me lembro que, tipo assim, nas eleições de São Paulo, muita gente fala, o movimento sem terra vai invadir a sua casa, o pessoal vai morar dentro da sua casa. Numa cidade como São Paulo, né, as pessoas às vezes fazem uma invasão num prédio que foi abandonado por uma construtora, né, há 10 anos, há 15 anos, né, a pessoa não vai invadir a sua casa e vai morar na sua sala de estar, sabe? Então, são alguns discursos que a gente vê se repetindo e que eu acho que eles vêm desse lugar de falta de consciência da nossa posição social, né? E uma falta de consciência também de como alguns desses aplicativos que nós usamos sempre, eles são mecanismos de dupla redistribuição de renda, né? Então, um iFood, um Uber, são aplicativos que têm uma redistribuição de renda das pessoas mais pobres, que recebem tarifas ínfimas depois de tudo o que esses aplicativos cobram, né, para fazer uma entrega, que recebem valor ínfimo, diminui muito a margem desses restaurantes também, no caso do iFood, né, que produzem essa comida e que tem que pagar, às vezes, uma porcentagem altíssima para essa plataforma, e aí vai redistribuir desses pequenos empresários e dessas pessoas que vão fazer o trabalho de entrega, né, os motoristas do Uber, para uma classe média. Esse é o primeiro processo de redistribuição de renda, de concentração, né, da renda, para uma classe média que já tem mais poder aquisitivo e que, no caso de um país como o Brasil, sei lá, 15%, 20% da população, não mais do que isso, né? E aí tem um segundo processo de redistribuição de renda, né? Esse dinheiro é pego dessas pessoas, nessas taxas dessas pessoas mais pobres, para essa empresa. Esse dinheiro não fica no Brasil, esse lucro ele é todo, né, exportado para o país de origem, né, para os Estados Unidos, ele não fica no Brasil, ele não é reinvestido no Brasil. Então tem um processo assim bem perverso acontecendo em relação a essa concentração de renda dos bilionários e essa proximidade com os governos, né? Então, quando a gente fala dessas 5 empresas que
são maiores que o GDP, né, o Produto Interno Bruto de todos os países do mundo, menos China e Estados Unidos, elas têm um poder supranacional muito maior do que qualquer país. Então, o trabalho de regulamentação e de controle do que essas plataformas podem ou não podem fazer e de como elas podem, né, tratar os seus servos, tipo assim, é muito difícil, né? Hoje em dia não tem. A gente olha algumas indústrias, a indústria do cigarro, a indústria da farmacêutica, existem órgãos de fiscalização, né? Existem órgãos de regulamentação, mas qual é a real regulamentação dessas plataformas hoje em dia, né? E, então tem esse processo assim, muito, muito forte de concentração de renda. Essa galera fica pegando esse dinheiro, botando dentro de um cofrinho, não volta a recircular na economia, e aí a gente pode ter uma recessão muito em breve, né? Porque as pessoas não vão ter mais o dinheiro para poder né, circular. Então vários países estão nesse processo de entrarem numa impressão maior de dinheiro, de moeda, causando inflação nos países, porque o dinheiro meio que vai sumindo, né? O dinheiro vai sendo concentrado, né, nesses bilionários, né? Então sei lá, é um contexto meio estranho, mas eu acho assim muito interessante como essa narrativa da pessoa que conquistou tudo sozinho, e essa narrativa, né, como essa narrativa também impacta a forma como as pessoas idolatram, como as pessoas admiram essas pessoas. E aí, uma dica que eu gostei muito uma dica de filme é o Glass Onion, né, que é um filme que tem lá na Netflix, que mostra um pouco, tipo assim, esse bilionário não é tão genial ou tão inteligente assim como você está achando, né? É bem uma sátira dessa figura, né? Que parece ali ser o Elon Musk, né? Na analogia ali. Não é uma pessoa assim tão genial, tão especial, mas se cria essa aura em torno dessas pessoas como pessoas assim muito inteligentes, muito geniais, muito incríveis, né? E sei lá. O que você acha? Eu já falei muito. O que você acha desse fenômeno aí? E qual a sua opinião dos bilionários? A gente acha que as coisas estão muito distantes, e foi assim na pandemia, por exemplo. Achar que as coisas nunca vão chegar na gente, assim, né? Por estar em outro lugar. E eu acho que algumas coisas que acontecem ao redor do mundo, incluindo essa situação dos bilionários, que é quem movimenta tudo, como você acabou de falar. Deu vários exemplos de que se o Elon Musk quiser puxar a tomada, a internet, ele puxar a tomada, acabou pra gente, não tem o que eu fazer. Eu acho que às vezes a gente esquece que, apesar da distância, a internet, a tecnologia e tudo mais fez todos nós ficarmos muito próximos, ao ponto de que a nossa vida pode ser de várias formas, né? Não só em relação a desligar o Instagram. A nossa vida pode ser completamente alterada por essas pessoas que a gente nunca viu na vida e nunca vai ver pessoalmente, né? Que a gente só vê na telinha ali do celular e do computador. E aí, por isso eu fiquei nessa reflexão da ilha, né, de ser uma metáfora sobre o que os bilionários fazem. Sim, a gente está vendo, porque já tem as barbaridades que são feitas quando a gente está vendo. Eles não têm medo de nada. Eles não têm o porquê também ter medo de nada. Vai ter medo da gente? Não vai. E isso é muito preocupante, assim. Você me perguntou o que eu acho dos bilionários, é basicamente isso. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu só estava falando, eu estava pensando, né? Você falando, uma ilha, não sei o quê, onde os ricos vão. Aí eu lembrei imediatamente da Ilha de Caras. Eu não sei nem se é da sua época isso, Pedro. Você sabe o que é a Ilha de Caras. As revistas de cara, toda vez que eu ia no salão com a minha mãe, e aí eu ficava lá sentado esperando, aí tinha tipo 50 revistas de caras, assim.
Será que a Ilha de Cara era a Ilha de Blink Twice? Tem Noronha agora, né? Evoluiu. Noronha é a ilha dos ricos, pelo menos os brasileiros. Gostou bom. Acontece também as coisas lá. Só é menos sobre. O que eu acho engraçado, porque essas coisas, quando fala de esse tipo de poder, esse abuso dessas coisas, retrata muito nos filmes americanos. Mas quando você vira para o Brasil, você não vê muito esse tipo de filme assim, né? Não. A gente não tem muito medo do tipo assim, as pessoas falam muito de, porque todo mundo que é de Hollywood é Illuminati. Aqui no Brasil a gente não fala sobre esse tipo de coisa. Rico é brasileiro, mas não quer dizer que entrou para a máfia. É só... A gente não tem muito essas coisas. A não ser um filme que eu já assisti, que são turistas, eu acho que é turistas, inclusive, o filme, que vem para o Brasil e aí acontece uma situação de pegarem esses gringos que estão aqui. Foi o único filme de terror que eu assisti que tem esse tipo de... parecido com o Blink Twice, por exemplo, brasileiro. A gente não fala muito sobre essas coisas com, tipo, atores brasileiros. É verdade, verdade. Eu acho que tem dos ricos brasileiros, né, do Jorge Paulo Lema, né, da turminha dele, eu acho que a gente ainda tá nesse coisa meio de idolatria, né, e, bom, como você disse, ao contrário desses americanos que só querem ir para Marte e viver para sempre, os brasileiros, eles fazem, né, eles têm ações, né, o Jorge Paulo Lema tem várias fundações, vários ações, né, no contexto da educação, em várias áreas, né, para devolver de uma certa forma, né, para a sociedade. Então, e são empresas industriais, né, empresas que produzem bens reais concretos. Eu sei lá, eu tenho já há algum tempo, eu tenho meio olhado esses movimentos e esse processo da gente ficar meio numa bolha, a ilha, como essas plataformas e essas redes sociais, né, esses aplicativos e essas redes sociais como sendo a nossa ilha, porque as pessoas não saem mais, as pessoas não vão mais a museu, a cinema, não saem mais na rua, muito menos do que antes, né, para ir num restaurante, para conversar com os amigos, né, para vender, né, a gente usa essas ferramentas que oferecem um certo comodismo para a gente, né? Porque é mais simples. Não vou mais no supermercado, eu peço na Amazon, eu não vou mais na livraria, eu peço mais Amazon. Então tem um esvaziamento desse espaço do mundo real, né? Da rua. Cada vez mais as pessoas ficam dentro da bolha delas. E uma coisa que tem me incomodado, a gente tem feito aqui no nosso apartamento, né, de chamar amigos para virem jantar aqui, porque se você não fizer, para virem conversar com a gente, não sei, se você não fizer esse movimento, a gente fica nas redes sociais, né, a gente fica na Netflix, fica é mais fácil, né? Tipo, mais só fácil. Eu abrir meu computador, meu celular, e ali eu fico, tá calor, não quero ficar na rua porque tá calor, ligo o ventilador, ligo o ar-condicionado, e você fica lá. O problema é que você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, e essa é a questão. Você não consegue mais ali sair daquilo, né? Você vai assistindo, ou no Instagram, e tem essa coisa que é uma falsa impressão, né? Tipo assim, acaba causando um desespero também, porque eu já passei por isso. Tipo, tô em casa, não tô fazendo nada, e aí no meu Instagram tá todo mundo viajando, tá todo mundo na rua. Às vezes postando até uma viagem que a pessoa fez mês passado. E aí você mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho nada para
não tenho como fazer nada que as outras pessoas estão fazendo, e causa um desespero, né? Então essa bolha, ela vem por um lado, ela tem essa coisa de você tá ali, você não conseguir sair, e ao mesmo tempo você começar a se desesperar que você não tá fazendo nada e as pessoas estão fazendo tudo, né? É o FOMO, né, que o pessoal fala, né, o fear of missing out, né, o medo de perder alguma coisa, né, perder, né, uma coisa que está acontecendo. Tipo assim, Pedro, eu acho que é importante a gente falar, não é culpa nossa. É utilizada essa tecnologia de psicologia, de neurociência, para criar esse vício. Então, eu acho que precisa de um esforço, assim, muito consciente de, tipo, controlar, reduzir, sair, ver gente, conversar com pessoas que têm opiniões diferentes da gente, porque o algoritmo vai ficar alimentando o que vai funcionar para manter a gente ali, né? E aí também é da neurociência. Tudo que é diferente da nossa visão de mundo, o nosso cérebro rejeita nesse primeiro momento, né? Então, a gente quer se desconectar, cria um desconforto. Então, a rede social fica reafirmando para a gente tudo que a gente já vê, que a gente já pensa, né? E aí fica prendendo a gente nessas ilhas, né? Nessas ilhas. Mas eu acho que a gente vê muito pessoal falando hoje em dia. Recentemente teve um vídeo do Drauzio falando sobre a importância de amigos. Nossa, a que ponto a gente chegou de precisar um médico, né, falar sobre a importância das amizades, né, das amizades reais, não um likezinho, né? E aí eu acho que nesse processo de ir para rua, de não sei o quê, a gente vê também uma coisa, eu fico pensando muito sobre a produção cultural, né? Hoje em dia, muito da produção criativa, ela está passando por esse processo de nivelar pela média, né? Mas a arte, o papel da arte nunca foi nivelar pela média, né? Nivelar pela média do algoritmo. E um processo, assim, que eu vivenciei isso, eu quando criança eu adorava ir à locadora. Eu tinha a sensação de, tipo, assim, todos os filmes já feitos, você tinha lá, você conseguia encontrar em algum lugar, em alguma locadora você conseguia encontrar, numa cidade grande, né? Hoje em dia você não encontra. Você quer ver um filme da década de 90? Não tem lugar nenhum. Meio que essas empresas de streaming, elas pegaram algumas produções e cobram acesso para você ter acesso àquela produção cultural, aquele filme, aquela série, aquela produção artística que eles decidiram que pode ser interessante. O que eles decidem que não é interessante, você não acha. E às vezes você paga um streaming, aí você tem que pagar dentro do streaming que você já paga, você tem que pagar outra coisa. Nossa, tá um inferno assistir coisa. Eu não sei se você recebeu, eu recebi essa semana um e-mail da Amazon falando, a gente vai colocar anúncios agora nos filmes. E aí, olha só, a gente é muito bondoso, a gente vai colocar menos anúncio que na televisão. Aí eu pensando, mas eu não pago para ver televisão. No momento eu paguei para ver televisão, né? Obviamente, você pode pagar para TV a cabo, mas TV aberta você não paga para ver televisão. Então é tipo assim, um modelo que você pode falar, tudo bem, anúncio, mas eu estou pagando para ter acesso a essa biblioteca que vocês escolheram, que eu não tenho acesso a tudo, né? Que vocês dividiram entre vocês e o que vocês não querem, simplesmente, eu não tenho mais acesso, como eu tinha antes, com as locadoras, e com os DVDs, essas coisas, né, DVDs, Blu-ray, essas coisas, você não tem mais acesso, tem umas coisas que sumiram do mapa, você não tem mais acesso. E aí dizem, olha, se você vê alguma coisa fora, é pirataria, hein? É pirataria, seu pirata, né? Mas o que eles estão fazendo, gente? O que eles estão fazendo? Então Desculpa, mas a pirataria tá ganhando de novo.
Se eles não tirarem se eles não tirarem esses anúncios, a pirataria vai ganhar de novo. Vai, com certeza. Com certeza. E tal, tipo, eu acho que onde é que tem? Eu acho que é na Disney, pelo menos na Disney que eu tenho, que eu acho que foi feita com Star Plus, a Star Plus não funciona mais, e agora é tudo com a Disney. E aí tem muito anúncio, tipo, a cada 20 minutos, eu acho, a cada 10 minutos, muito anúncio. Porque a ideia de ter muitos streamings é você pagar um pouquinho cada. Tipo, agora para você não ter anúncio, você tem que pagar o dobro do valor que você pagava antes. Uhum. Não vale a pena. Eu abro o Stremio e sou muito feliz. Porque a Netflix cada dia é mais cara, né? E olha, a Netflix para mim não é a principal há muito tempo já em relação a produções, assim, tipo... Eu acho que ultimamente tem lançado algumas coisas bacanas, mas de forma geral você começa a colocar na balança. Né? Aquela coisa que a gente está falando, você não vai tirar R$1.000 por mês para colocar em streaming. Uhum. Não faz sentido, né? Então, assim, era uma coisa que era para ser para todos, e daqui a pouco vai ser só para quem tem muito dinheiro ter acesso a todos os streamings. E aí, para quem não tem condição de pagar isso tudo, que seria um entretenimento em casa, né? Voltou do trabalho, tá cansado, vou colocar um filminho aqui. Aí você vai pagar 1 ou 2 no máximo. Você não vai ter todos, né? Porque chegou uma época que todo mundo tinha meio que quase todos os streamings, porque era R$20. Acho que o HBO, que era um pouco mais caro, era 30. E aí tá passando já do orçamento. Então as pessoas estão optando por voltar como se faziam os Incas, Drive, o Torrent, vai assistindo de outras formas, porque inclusive às vezes chega primeiro nesses outros lugares. O próprio Blink Twice eu não assisti em streaming, eu assisti em outro lugar, eu fui procurar em outro lugar, porque chegou para mim HD legendado, todo bonitinho, primeiro em outro lugar, não chegou no streaming. Então, eles vão acabar perdendo muito também, né? Acho que eles vão apostando. Eu sei que quanto mais cara a produção, consequentemente, ao longo do tempo, eles vão cobrando a mensalidade, vai ficando mais cara. Mas depois, eu não vou falar nem depois. Atualmente, eu vejo que as pessoas não estão mais tendo. As pessoas estão cancelando as coisas. Eu fiquei 1 ano sem Spotify, porque eu não queria pagar R$21. Mas é isso, aí você paga um pouquinho nesse aplicativo, paga naquele outro, naquele... Quando você junta, e aí, tipo, você deixa lá automático, você já tá sem dinheiro no final do mês, aí vai lá, Spotify, débito automático. E aí você fica, meu Deus, eu tinha até esquecido que a coisa... Então, assim, eu não sei, eu não trabalho com isso, eu não sei qual seria a grande explicação de tá caro como tá, mas se continuar assim, realmente as pessoas vão cancelar as assinaturas e aí quem é mais caro vai perdendo. A HBO acho que é mais caro, não sei. A Netflix eu nem reclamo tanto de você ter que pagar. Mas não tem anúncio na Netflix ainda. Tem anúncio no mais barato. Ah, é? Ah, eu não sabia. Eu acho que tem anúncio. Eu acho que eles fizeram um upgrade, porque eu nunca mexi nisso. Eu acho que eles fizeram um upgrade da minha conta e estão me cobrando mais caro por causa disso. Provavelmente. Você está pagando mais caro. Mas o mais barato tem anúncio já. Não, eu fico assim, o e-mail, eu lendo o e-mail da Amazon, só veio o meme do Ferdinando na minha cabeça. Ah, tadinho, a segunda empresa mais rica do mundo vai ter que colocar anúncio para poder pagar. Ai, tadinho. É porque eles não botam pelo menos um anúncio de 10 segundos. Tem que ser não sei quantos minutos, eu já sinto Nossa, é muito longo. É muito longo. Não sei para quê. Enfim, a gente pegou uma mega tangente, mas eu acho que é isso, essa coisa da produção cultural, da produção humana, tudo que a gente está falando, que os celulares estão ouvindo, que as Alexas da vida estão ouvindo, estão coletando, isso aí tudo vai entrar para essas inteligências artificiais. Elas estão produzindo a roda, essas inteligências artificiais estão jogando isso na internet. E a internet vai continuar produzindo a partir das inteligências. Então, vai cada vez ficando mais
medíocre, né? Porque não vai ser mais a produção, a criatividade humana, a produção desafiadora humana. O IA, por exemplo, e teve 13 indicações pro Oscar. Então você vê que não tem filtro também, né? Usou IA, talvez para o roteiro, né? Hoje em dia, esses roteiros. Com certeza, o chat. E não foi nem o chat pago, foi o chat que a gente entra normal. Com certeza, aquele roteiro ali foi feito com o chat GPT. Mas eu acho que usaram o IA na voz do brutalista. Do brutalista, parece, né? O sotaque do cara. Também? Então também. foi em 2 filmes. A Ana Emília Pérez também usaram. Né? Na Carla Gascon usaram. E não adiantou de nada, porque ficou horrível. Mas usaram. E aí é essa questão que você fala. Não botaram a Selena Gomez para falar inglês em espanhol por IA? Teria sido melhor. Teria sido melhor. Olha, uma grande palhaçada, né? A gente vê no filme brasileiro, tipo, o pobre Walter Salles se acabando para fazer um filme bom, do começo ao fim, várias pessoas trabalhando. Aí chega um filme que usa IA e é horrível e ganha 3 indicações. É uma coisa que dá uma indignação. Poxa. Eu acho que eu falei isso no episódio da inteligência artificial. Mas eu não acho que seja uma coisa inútil. Só que você tem que usar para, sei lá, tipo, pode ser uma assistência rápida que você precisa, né? A tecnologia faz isso com a gente. É para facilitar a vida. Agora, você querer usar para uma coisa que nem vai ficar bom, aí realmente é bem complicado, né? Ou então vai ficar medíocre, vai ficar ruim. Às vezes era melhor você ter pago, né? O diretor de Emília Pérez não é um homem pobre, não é um homem que não é conhecido, né? Dava para ele fazer uma coisa bacana. Então, completamente medíocre. As pessoas acham que vão usar. Eu usei IA nisso aqui, olha que legal. E aí, tipo, é horrível. Né? Eu acho que essa coisa da conveniência, eu tenho buscado muito, assim, experiências de comunidade, experiências na rua, sair, encontrar pessoas, né, porque a conveniência, ela vai tomando lugar, né, me ajuda no meu trabalho. Tá, mas e o grupo, o coletivo? Né? A IA, hoje em dia, por exemplo, é um desastre para o meio ambiente. Né? Consome uma quantidade de energia absurda esses centros de processamento de IA. E a gente fala, não, tudo bem. Então a gente vai alagar, vai ter chuva pra caramba, vai alagar tudo, aí vai ter um bando de gente que vai ser migrante, né, que vai perder onde morava, não sei o quê. E, tipo assim, em nome de uma conveniência, né, individual. Eu não sei, eu sou meio, sei lá, crítico, mas eu não sou hipócrita, eu não uso IA, mas eu uso vários desses aplicativos, eu uso vários desses recursos para entretenimento, esse tipo de coisa, né, então... Sim. Né? Então, eu acho que eu tenho esperança no ser humano, que o ser humano vai começar a perceber algumas desses problemas e as pessoas vão voltar a antigos hábitos, porque a gente fazia essas coisas antes, gente. A gente ia... Eu acho que a pandemia forçou as pessoas a ficarem em casa e às vezes a precisar de algumas coisas. Antes da pandemia, eu não usava iFood e ainda mais para supermercado. Eu conheço gente que, tipo assim, não vai no caixa eletrônico. Pede pro iFood trazer dinheiro, né? Tem uma coisa que você pega lá, a pessoa vai lá, vai alguém no caixa eletrônico para você. Você fala, gente, você pode andar até o caixa eletrônico. Nossa, nem sabia que existia isso. Tem. Ir lá no caixa? Sim, pega o dinheiro para você. Nossa, isso é o... era o Rappi, não era o iFood, não era o Rappi. O Rappi fazia isso.
Esse é o cúmulo da preguiça para mim, porque caixa eletrônica tem farmácia, tipo, é sempre perto de algum lugar. Assim. Sim. Não. É supermercado, né? Ai, compra no supermercado aqui. Às vezes o tempo que você vai passar fazendo carrinho, você vai no supermercado, compra e volta para casa. Aí você sai, vê gente, conversa com pessoas, ouve as pessoas conversando, vê pessoas diferentes, vê um pouco de diversidade, né? E aí você vai furando um pouco essas bolhas, né? E vai saindo, faz exercício físico, né? Cuida da sua saúde. Sim. Né? Então, sei lá, eu acho que uma hora as pessoas vão falar, não tá dando, vamos voltar. Vamos para as dicas? Vamos. Uma série que eu achei que no ano passado foi injusta nessa temporada de premiações, que não foi reconhecida, eu achei que foi uma série muito boa, muito bem feita, uma minissérie, né? A Queda da Casa de Usher, eu esqueci o nome do diretor, é o diretor que fez Missa da Meia-Noite, A Maldição da Mansão Bly, né? Essas séries meio de terror. E A Queda da Casa de Usher é o título de um conto, acho que é um conto do Edgar Allan Poe, e é uma série que é inspirada em contos e poemas do Edgar Allan Poe, né, que era um escritor gótico, né, lá dos Estados Unidos, né, que tem o poema O Corvo, que é muito famoso, e é uma série que mostra essa família em que gradualmente os herdeiros da família morrem com mortes assim terríveis. Tem mortes terríveis e vai morrendo um a um dos herdeiros dessa família, como se fosse uma maldição, e ela é inspirada na Purdue. Essa família de bilionários é inspirada na família da empresa americana Purdue, que foi a empresa que teve um papel assim muito grande na crise de opioides dos Estados Unidos, né, na crise do vício em opioides nos Estados Unidos, e que agora, no início do ano, só no estado de Nova York, eles fizeram um acordo de 7,4 bilhões de dólares para pagar de indenização às famílias, né, impactadas por essa crise de opioides, né, e opioides não é novo como um mecanismo de dominação. A Inglaterra fez isso na China, né, com a guerra do ópio, em que também ela viciou boa parte da população chinesa em ópio. Então, a história se repetindo, né, desses processos imperialistas, desses grandes bilionários. É uma série muito interessante. Eu recomendo também o Glass Onion, como eu mencionei. Eu acho que é um filme leve, divertido, e que mostra um pouco também dessas relações entre esses bilionários com grandes influenciadores, com estrelas de Hollywood, né? Mostra como essas pessoas vão se cercando de pessoas diferentes em diferentes círculos de influência. E é realmente muito engraçado, muito divertido. E, por último, eu tenho uma indicação, que eu não sei se é uma indicação, porque eu não conseguia assistir, eu larguei no meio, porque eu não conseguia gostar de nenhum dos personagens. Eu achava todos pessoas extremamente desprezíveis, que é o Succession, que foi uma série que fez um sucesso enorme, que é muito interessante, que mostra um pouco essa família, né, em que o patriarca, um bilionário também da indústria da mídia, né, está próximo a se aposentar, já está velho, e as lutas por poder entre os filhos para poder, né, serem os escolhidos para a sucessão. Eu sei como acabou a série, mas eu confesso que depois da segunda temporada eu larguei, porque eu não conseguia gostar de nenhum dos personagens, apesar
de eu reconhecer o valor da série e de realmente mostrar um pouco como... Eu acho que é uma série que mostra muito bem tanto esse aspecto de criança mimada, né, que você trouxe, né, da pessoa, especialmente os herdeiros, né, de não poder, não conseguir ouvir não, né, e achar que pode tudo, quanto mostrar também essas influências e como é uma vida muito diferente da nossa, para a gente não achar que não são pessoas. Eu acho que é uma série que não romantiza esses bilionários, no sentido, não tenta mostrar esses milionários como pessoas absurdamente inteligentes, absurdamente capazes. Não, mostra como pessoas, como seres humanos reais, mas que têm uma vida muito diferente da nossa, então também pode ajudar a desenvolver um pouquinho de consciência de classe. Né? Então eu acho que é uma série que vale a pena. Não foi a minha série favorita, mas eu reconheço o valor que ela tem para abordar essa temática, né, e ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa realidade e desfazer alguns mitos que a gente pode ter em relação a essa idealização dessas pessoas bilionárias. O Glass Onion, você gosta mais do 1 ou do 2? Eu gostei mais do 2, porque eu achei ainda mais engraçado, né? O primeiro, Entre Facas e Segredos, também é muito bom, mas é mais de suspense para descobrir o assassino do que o Glass Onion. Eu acho que o Glass Onion é mais satírico, assim, em relação a essas pessoas, né? E tem umas piadas muito boas. Tem a influenciadora que criou uma marca de roupas e aí falaram para ela que ela falaram para ela, olha, a gente fez uma pesquisa, você pode terceirizar para um país, né, do Sudeste Asiático e fazer a sua roupa, né, mais barata para poder vender aqui nos Estados Unidos. Aí a pessoa, ela contratou alguém para analisar, a pessoa que analisou, ela falou, é uma das piores sweatshops que tem naquele país. E sweatshop é uma palavra para basicamente trabalho infantil, trabalho escravo, né, exploração absurda, as pessoas recebendo centavos pelo trabalho, esse tipo de coisa. Aí ela fala, ai, ótimo, perfeito, porque ela achou que era uma loja que ia fazer suéter, que é muito boa em fazer suéter. Uma fábrica que é muito boa em fazer suéter. Então, acho que tem essas ironias, assim, né, esse desmistificar desses bilionários que é muito divertido no Glass Onion. É realmente muito divertido. É muito bom. Eu vou reassistir, inclusive. Eu vi 2 vezes. Eu adorei esse filme. Ó, o filme que eu vou recomendar, ele já foi indicado aqui, né, em outro contexto, né, foi no episódio de The Bear que a gente fez sobre carreiras estressantes. Mas eu vou indicar ele novamente porque eu achei que ele casa muito com o Blink Twice, que é O Menu, um filme de 2022, e ele basicamente acompanha uma jornada, né, uma longa jornada de um casal, se eu posso dizer que eles são um casal. Eles são... o Tyler vai com o acompanhante, Margot, né? Eles chegam nessa ilha também, como um casal. A Margot é feita pela Anya Taylor-Joy e o Tyler é feito pelo Nicholas Hoult, que são atores muito bons, inclusive. E eles viajam para essa ilha para jantar em um restaurante super exclusivo, comandado pelo chefe Julian Slope, que é feito pelo Ralph Fiennes, que está sendo indicado, inclusive... por Conclave, né? Por Conclave. E aí o que parece ser essa experiência maravilhosa, gastronômica, né? Super luxuosa, se transforma em uma coisa bem bizarra, assim como a ilha de Blink Twice, né? Esse jantar, ele é dado como um espetáculo, assim, né? Cada prato tem uma história, tem uma dinâmica, só que começa a ficar muito macabro ao longo dos pratos. Cada mesa que está ali, cada pessoa que está ali,
ela foi escolhida a dedo pelo Julian, né, pelo chefe Julian, né, por coisas muito específicas e pessoais dele. Não vou também dar spoiler, mas é tão bizarro quanto Blink Twice, o final, ele é bem surpreendente. Estava contando para o Eduardo, que foi um dos filmes atuais, assim, que eu não assisti quando saiu, eu assisti um pouco depois. Então, para mim, é um filme novo. Para mim, se eu assisto um filme que é de 1990 em 2024, 2025, é um filme novo para mim. Mas foi um dos filmes mais atuais, assim, que eu super me surpreendi com o final, assim como Blink Twice. Apesar de que eu já esperava que alguma coisa muito ruim fosse acontecer, eu não esperava aquele final. E tem essa crítica, né, aos bilionários e a cultura de excesso e tal. O filme, ele tem um leve toque cômico, o que deixa você meio confuso, né, porque coisas bizarras estão acontecendo, mas ele é muito, muito bom. Eu recomendo muito. O Eduardo também não assistiu, depois dessa crítica ele vai assistir. Eu vou assistir, com certeza. Bom, nosso episódio vem chegando ao fim, mas antes de encerrar, queria deixar aqui algumas reflexões, né? Aonde vai o poder de um bilionário sobre a vida dos outros e como o controle e o privilégio das elites influenciam as escolhas e a liberdade das pessoas comuns. E para além dessa reflexão, Eduardo mandou falar, vão para a rua, vão sair com seus amigos, família, leva o cachorro na rua, vai num parque tomar uma casquinha de sorvete, saiam das redes sociais um pouco, né? Vai viver a vida real. Pode tirar foto, pode filmar, pode... depois para guardar de recordação, mas o importante é que a gente se desprenda disso e se arrependa, né, de não ter vivido os bons momentos. E se você curtiu a nossa conversa, siga a gente no Instagram, @diversiartepodcast. E não esqueça, se estiver no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal e no Spotify aproveite para seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.